Imagine que você está na savana africana. O sol está rachando, o calor passa dos 40 graus Celsius, e no meio do mato seco, você avista o bicho que todo mundo chama de Rei da Selva. Só que tem um detalhe, ele não vive na selva, vive na savana, e na maior parte do dia, está tirando a maior soneca da sua vida. Senhoras e senhores, bem-vindos à rotina real dos leões. Para começar, a vida desses felinos é a mais social do mundo animal. Enquanto tigres e leopardos são do tipo antes só do que mal acompanhado, os leões curtem uma aglomeração. Eles vivem em grupos chamados orgulhos, e quem manda no pedaço, de verdade, são as fêmeas. As leoas são o coração do grupo. Elas nascem, crescem e morrem no mesmo território. São irmãs, mães, tias e filhas que fazem tudo juntas, inclusive a parte mais difícil, fazer as compras. Quando a fome aperta, as leoas se organizam em uma tática de guerrilha perfeita. Elas não são os animais mais rápidos da África, então dependem do trabalho em equipe. Uma cerca pela esquerda, outra espera na espreita pela direita e as batedoras empurram a presa direto para a emboscada. É pura estratégia. E os machos com aquelas jubas gigantescas? Bom, a fama de folgados não é totalmente injusta. Enquanto as fêmeas caçam, eles costumam ficar descansando na sombra. Mas eles têm um contrato de prestação de serviços muito claro, segurança armada. O trabalho do macho alfa é patrulhar as fronteiras, encarar hienas folgadas e expulsar outros machos que queiram roubar o território. É um emprego de alto risco. O reinado de um leão dura pouco, uns 3 ou 4 anos, até que uma gangue de machos mais jovens e fortes apareça para tomar o trono na base da força. A vida de um leãozinho também não é moleza. Eles nascem cegos, pesando mesmo que um gatinho doméstico, e dependem do cuidado de todas as mães do grupo. Quando os machos completam 3 anos, eles ganham um bilhete azul e são expulsos de casa para aprenderem a ser gente, ou melhor, leão, na marrã. Eles viram nômades, vagando por aí até terem tamanho para desafiar o dono de outro grupo. No fim do dia, quando o sol começa a sumir no horizonte, o verdadeiro show começa. O leão solta aquele rugido poderoso que dá para ouvir a 8 quilômetros de distância. Não é só charme, é um aviso bem claro para a concorrência: este território tem dono. É o som que consolida o respeito ao verdadeiro soberano da savana. E a vida desses reis e rainhas não para quando a noite cai. Na verdade, é aí que o bicho pega. Com uma visão noturna que dá de 10-0 na nossa, os leões se transformam em verdadeiros fantasmas na escuridão. Enquanto o resto da savana tenta dormir de olho aberto, o bicho-papão da África sai para passear. Mas não pense que a vida no topo da cadeia alimentar é só banquete e ostentação. Dividir a comida é o momento mais tenso do dia. Assim que as leoas abatem a presa, os machos, que não mexeram um músculo na caçada, chegam empurrando todo mundo para garantir a parte do leão. Só depois que eles se enchem é que as fêmeas, e por último, os filhotes conseguem dar uma mordida. É uma hierarquia bruta, onde os menores sofrem mais em época de seca. Passado o jantar, vem o merecido descanso. Um leão adulto pode passar até 20 horas por dia de bobeira, roncando de barriga para cima. Essa preguiça toda é por economia de energia, porque quando eles precisam correr, lutar ou defender o grupo, o gasto calórico é absurdo. O problema é que, hoje em dia, o maior desafio deles não são as hienas ou os búfalos invocados. É o avanço dos humanos, que reduz cada vez mais o espaço desses felinos. Fora das reservas protegidas, a vida deles está virando um jogo de sobrevivência bem apertado. Mesmo assim, observar um orgulho caminhando junto pela planície, com os filhotes brincando de morder a cauda dos adultos sob o céu da África, é entender perfeitamente por que, mesmo sem coroa e sem selva, o leão manda na savana. A vida na savana é governada por um relógio implacável que não marca horas, mas sim estações, e os leões precisam adaptar cada passo a esse ritmo brutal. Quando a estação seca atinge seu ápice e a paisagem vira um mar de poeira dourada, a paciência felina é testada ao limite. As presas se aglomeram perto dos raros bolsões de água lamacenta, tornando a caça teoricamente mais fácil, mas a concorrência também aumenta assustadoramente. É nessa época que o faro apurado do leão faz toda a diferença.
O vento carrega o cheiro do desespero e da terra seca, e as leoas leem o ar como nós lemos as notícias pela manhã. Elas sabem exatamente onde a manada de gnus está se concentrando, apenas farejando a brisa, e usam os próprios bigodes supersensíveis para sentir as mínimas vibrações no ar, navegando na escuridão total enquanto armam emboscadas ao redor desses oásis moribundos. A verdadeira provação, porém, começa quando o céu finalmente desaba na estação das chuvas. O que parece um alívio instantâneo vira um tabuleiro de xadrez verde e complexo. O capim alto cresce absurdamente rápido, criando o esconderijo perfeito tanto para quem caça quanto para quem foge. As presas se espalham por uma imensidão de pasto fresco, e as leoas precisam caminhar dezenas de quilômetros a mais para garantir o jantar. Além disso, a água abundante significa que os herbívoros não estão mais presos aos bebedouros, exigindo que o orgulho invente novas táticas na lama escorregadia. O barro dificulta a tração das patas pesadas, e não é raro ver um monarca derrapando feio ao tentar dar o bote final em uma zebra mais ágil. A convivência com os vizinhos predadores também rende histórias dignas de novela, baseadas em uma política de tolerância zero. Se um leão topa com um leopardo, o felino menor precisa subir na árvore mais alta na velocidade da luz, porque o leão não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer rival para garantir o monopólio da carne. Com os cães selvagens africanos, a dinâmica é de intimidação pura. Um bando de cães pode ser letal para muitos animais, mas quando o rugido do leão ecoa, eles dispersam na hora, abandonando a carcaça recém-abatida. É o imposto da savana. Até os velozes guepardos sofrem nas mãos desses grandalhões, perdendo frequentemente o fruto de suas corridas espetaculares para um leão que simplesmente chega caminhando, exalando o poder e confiscando a refeição sem o menor pudor. O lado amoroso da realeza também é intenso. O ritual de acasalamento é uma maratona de exaustão que dura dias. Quando uma leoa está receptiva, o macho alfa não sai do lado dela, esquecendo de comer, beber ou patrulhar as fronteiras. Eles acasalam dezenas de vezes por dia em um curto período, uma estratégia exaustiva desenhada pela evolução para garantir que, no meio de tantos perigos, a fertilização ocorra com sucesso. É um processo barulhento, cheio de rosnados e patadas, refletindo perfeitamente a essência da espécie. Tudo é feito com uma dose cavalar de energia e brutalidade. Assim, entre a poeira da seca, a lama das chuvas, a rivalidade com outros caçadores e a perpetuação da espécie, a linhagem dos felinos mais famosos do mundo segue resistindo de forma espetacular. Qual desses desafios diários, como a adaptação às chuvas ou a rivalidade com outros predadores, você acha mais fascinante na luta pela sobrevivência na savana?